Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Neste ano eleitoral de 2014, diferente de todos os outros, com Copa do Mundo, manifestações nas ruas e ameaça de crise por falta d'água e apagões, chefes do Executivo, candidatos à reeleição, fazem o que podem para impedir a contaminação das urnas. Hoje, entrevisto o advogado Ricardo Salles, secretário particular de Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, doutor Ricardo. Eu quero começar, eu acho que vale para o nosso telespectador, que o senhor explique, né, exatamente o seu cargo como secretário particular do governador do estado, que tem tantos assessores. Qual é o diferencial da sua função? Bom, o secretário particular é aquele que basicamente gere a agenda do governador, o dia a dia dos compromissos do governador, tanto aquelas audiências que ele, governador, solicita, quanto aquelas que solicitam a ele. Também as viagens, os programas que o governador lança, as obras que ele inaugura ou aquelas que ele inicia, enfim, é a agenda, o dia a dia do governador e a sua inter-relação com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo de outros estados ou municipais, enfim, é o dia a dia da agenda do governador, tanto na administração local quanto em âmbito nacional. Agora, eu tenho uma curiosidade, o seguinte, na época em que o senhor foi nomeado secretário do governador, houve uma reação da parte de alguns tucanos históricos que não gostaram, por razões políticas, ideológicas, e alguns deles chegaram a falar até que o governador não deveria contratá-lo, deveria tirá-lo. O governador não deu bola, ele manteve a sua contratação. Mas o que eu quero saber é como é que ficou a sua relação com esses nomes importantes do PSDB que protestaram naquela ocasião. Não, a minha relação é muito boa, pelo seguinte, há muita gente que ouve dizer que o outro teria dito em certas circunstâncias e o que foi o que aconteceu naquela época. Eu tinha uma relação muito próxima com algumas pessoas e uma relação distante ou até inexistente com outras. Aqueles em que a relação era distante ou era inexistente, essa relação acaba se construindo ao longo do tempo. Eu, afinal de contas, sou secretário do governador já há 1 ano e 2 meses. Então, ao longo desse 1 ano e 2 meses, a relação acaba se fortalecendo e hoje é ótima, excelente. Os tempos não estão fáceis para o governo do estado, né? Desde essa ameaça aí da falta d'água, da necessidade de racionamento, as manifestações de rua, ônibus incendiados, as denúncias do cartel de trens do CPTM, metrô. Como é que está o ânimo do governador na tratativa, né, assim, no dia a dia, no enfrentamento de tudo isso? Olha, interessante, porque o governador Geraldo Alckmin é um trabalhador incansável e é uma pessoa que não perde tempo com fofoca, com especulação. Ele é uma pessoa que vai direto no ponto, o que precisa tratar, qual é o mérito da questão, como é que o governo do estado pode analisar, pode atuar. Então, o que você vê quando essas coisas começam a acontecer no gabinete do governador? Um aumento expressivo do trabalho, da carga de trabalho, do ponto de vista formal, e da dedicação da equipe como um todo para solucionar o problema, independentemente de qualquer querela política, qualquer picuinha política com quem quer que seja. É a solução dos problemas no interesse do eleitor. É isso que eu vejo no dia a dia e cada vez que tem um problema, esse trabalho aumenta ainda mais. É surpreendente. Os candidatos ao governo, adversários de Geraldo Alckmin, estão assim entendendo que essa crise da água é um prato cheio. Eu já entrevistei vários deles, eu diria que quase todos aqui no Jornal da Gazeta, e invariavelmente vem a crítica de que faltou investimento por parte do PSDB, do próprio governo Alckmin, na questão da água e inclusive medidas de prevenção. Já uma contenção, um tipo de racionamento que antecedessem o pico da crise e também campanha para o uso racional da água. Como é que o senhor vê essas críticas? Elas têm fundamento? Eu acho têm que elas sustentação? não têm fundamento e eu digo por quê. A questão de 1 semana atrás, o governador iniciou as obras do sistema, através de PPP, de captação de água do São Lourenço. Ou seja, é um projeto gigantesco que está sendo gerido, preparado para ser lançado já há mais de 1 ano. Você não faz o lançamento de uma PPP daquela magnitude, ou seja, tem uma série de fatos que eu poderia citar aqui, mas esse é um exemplo pontual que faz cair por terra qualquer argumento de ausência de planejamento. Quer dizer, há 1 semana ou 10 dias atrás, nós iniciamos as obras da PPP do São Lourenço, ou seja, um planejamento que vem sendo feito há mais de 1 ano. Agora, realmente, a legislação federal, estadual, de respeito ao meio ambiente, a lei de responsabilidade fiscal,
a preocupação com os orçamentos, enfim. O governo do Estado de São Paulo é, se não o único, um dos poucos governos estaduais em que os orçamentos são cumpridos, os prazos são cumpridos, a legislação ambiental é obedecida à risca. Então, aqui não tem obra feita por demagogia, não se faz obra por marketing, se faz obra de trabalho. E o exemplo da PPP de São Lourenço é um deles. Agora, a questão do tempo, chuva, etc., é algo que está além do controle do governador e de quem quer que seja o governador, que seja a falta de chuvas. Então, houve um agravamento do problema pela falta de chuvas, não por falta de planejamento. Isso não é verdade e esse exemplo que eu citei demonstra isso. Agora, a questão ainda dos adversários políticos, né? Aqui em São Paulo, eles falam que é tempo demais. 20 anos de PSDB no governo traz uma fadiga, um esgotamento e chegou a hora de renovação e de mudança. Por outro lado, Aécio Neves fala a mesma coisa do governo federal, que o tempo do PT já passou, já se esgotou e que já é hora de renovação e de mudança. Esse tema, mudança, como nós estamos vendo, que as pesquisas mostram que é um clamor do próprio eleitor. Ele quer mudança. O que isso significa para o candidato à reeleição, Geraldo Alckmin? Eu acho que são comparações, são assuntos diferentes. A comparação aí não se cabe por uma razão muito simples. Ao longo de 12 anos de governo do PT no nível federal, nós estamos recebendo um país com inflação alta, descontrole de preços, Petrobras quebrada, uma série de escândalos de mensalão e etc. Esse agora da Passadina e outros mais. Ao fim de 20 anos de PSDB no governo, nós temos o estado mais desenvolvido do Brasil, com as contas em ordem, o estado inteiro em obras de rodovias, o estado inteiro com obras de infraestrutura, habitação, saneamento, ou seja, não tem a menor hipótese de comparar o trabalho realizado ao longo de todos esses anos pelo PSDB e o destrabalho realizado nos últimos 12 anos pelo PT. Eles estão nos entregando um país muito pior do que eles receberam. E ainda por cima são ingratos porque não acreditam ao presidente Fernando Henrique Cardoso todo o legado de estabilidade e arrumação de casa que ele fez. O Lula surfou na onda internacional de commodities elevadas e ainda assim nos colocou uma candidata que quebrou o país. Nós estamos vendo o exemplo da Petrobras e tem outros. É uma comparação que não cabe. Bom, a última questão é a respeito, assim, no seu convívio no dia a dia com Geraldo Alckmin. Ele já falou em algum momento quem que ele prefere para vice? Ele tem uma preferência, homem ou uma candidata mulher? Não, esse é um assunto que é tratado pelo governador de maneira muito discreta e muito técnica, porque também envolve aliança com partidos e tudo mais. Então, acho que nesse caso não é uma questão de preferência pessoal. De gênero? Eu acho que é uma questão, até a questão de gênero, etc., nesses casos se torna secundária. Eu acho que é uma questão de interesse do Estado de São Paulo em primeiro lugar, e aí sim, obviamente, vencida essa barreira, o governador terá certamente as suas preferências. Muito obrigado, doutor Ricardo. Imagina, obrigado. Uma boa noite. Obrigado.